Oi, oi, boa tarde. Live hoje sobre intestino e fertilidade. Vou dar um tempinho para todo mundo chegar. Enquanto isso, eu vou anotando aqui o tema da live. Falar sobre saúde intestinal é base para qualquer ser humano, qualquer ser humano. Eu vou fazer uma associação aqui com fertilidade, porém intestino é um órgão-alvo para a gente tratar a saúde como um todo. E eu quero aqui que vocês entendam o que está acontecendo com a população hoje, que a gente tem tanto caso de disbiose, que é esse desequilíbrio entre as bactérias, e vocês vão entender tudinho, porque eu vou começar lá do começo, tá? Porque eu vou me atropelando e já vou falando coisas que e tal, pra vocês entenderem, assim, o quanto é importante compreender essa história do intestino. O intestino, gente, não é só se faz cocô ou não faz cocô. O intestino, ele está envolvido com muitas rotas do nosso corpo, ele tem muita responsabilidade na nossa saúde e é sobre isso que a gente vai falar. Bem-vindo a todos, né? Quem não me conhece, me chamo Paula Cabral, sou nutricionista estudiosa de fertilidade, saúde da mulher, gestante. A atender as gestantes foi uma demanda que me apareceu, porque eu tô sempre falando com a tentante, falando sobre fertilidade, falando com um casal que tá querendo engravidar, e aí as minhas pacientes começaram a engravidar, e aí eu tive essa demanda também de cuidar das gestantes, e eu tô muito encantada e apaixonada por essa fase da vida e como que a nutrição pode auxiliar. Então, eu sou essa pessoa, sou uma ex-tentante, levei 6 anos tentando engravidar, sou uma nutricionista apaixonada pela cozinha, enfim, a alimentação, e é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A alimentação é o que realmente vai fazer a diferença de forma duradoura, com resultados duradouros para a sua vida e para a vida da sua família e para a vida das pessoas que convivem com você. Então, saber se alimentar e entender o que é que está acontecendo, o que é que você está sendo levada a entender como alimento hoje na nossa vida moderna, o que é que está acontecendo. Bem, primeiro, eu quero explanar para vocês sobre um fato. O fato é que a indústria alimentícia, ela se aliou à indústria química. Por quê? Porque a indústria alimentícia, ela precisa de uma coisinha. Essa coisinha se chama shelf life, porque o objetivo da indústria alimentícia é obter lucros financeiros, como de qualquer indústria. E o shelf life nada mais é do que tempo de prateleira. Então, o objetivo da indústria, o que a indústria busca, o que a indústria precisa, é que os seus produtos tenham tempo de prateleira. E para que esses produtos alimentícios tenham tempo de prateleira, eles precisam ter aditivos químicos para que com isso eles tenham mais tempo de prateleira. E um dos objetivos desses aditivos químicos em produtos alimentícios é que esses produtos eles se tornem estéreis, eles não tenham mais bactéria na sua composição. Por quê? Porque a bactéria é que vai fazer diminuir esse shelf life, é que vai fazer diminuir esse tempo de prateleira e vai fazer com que esse produto estrague, apodreça com mais facilidade, que não fique ali sem refrigeração. Então, quanto mais estéril é o produto alimentício, mais tempo de prateleira ele vai ter e mais produto químico ele vai ter ali. Quem são esses produtos químicos? São produtos que vão dar cor, cheiro, sabor, os hipersabores, alimentos muito salgados, alimentos muito doces. Então, a indústria começou alavancou esses alimentos estéreis para que eles tenham tempo de prateleira. E nós, como seres humanos, começamos então a consumir esses alimentos muito diferente dos nossos antepassados, que comiam a comida de verdade, e eu gosto de pontuar a comida de verdade como a comida do céu, aquela comida que tem que ser preparada, aquela comida que tem que ser higienizada, descascada, que dá trabalho, que se você não comer ela vai estragar, porque ela tem ali uma quantidade de micro-organismos que iriam compor então a nossa microbiota, porque entendam que tudo que a gente coloca dentro da nossa boca vai começar a fazer parte do nosso sistema, vai compor o nosso sistema. A diversidade microbiana dos alimentos também.
E aí, quando você começa a fazer o uso de produtos alimentícios estéreis, que não têm essa diversidade bacteriana, você também começa a reduzir a sua diversidade bacteriana. E aí, um grupo de estudiosos começou a perceber, mais ou menos há 20 anos atrás, começou a perceber que o ser humano, ele tinha uma quantidade de micro-organismos enormes, compondo ali, hospedados dentro da gente. E essa quantidade de micro-organismos se equiparava e superava a quantidade de células que o nosso corpo tem. E por isso foi chamada a atenção sobre isso e começou-se então a estudar o que essas bactérias, elas tinham que ter algum papel ali no ser humano. E começaram a estudar sobre isso. E aí, uma família de bactérias, ou seja, um local onde essas bactérias se juntavam e se acumulavam, chamou a atenção desse grupo de estudiosos e a gente está falando de intestino. O intestino é um local aonde se junta uma enorme variedade, enorme já é grande, né? Mas uma variedade de micro-organismos, de bactérias. E aí, essas bactérias, elas têm papel também intervindo na nossa saúde. De que maneira? Na produção de hormônios relacionados à saciedade, relacionados a ganho de peso, enfim. Então, essas bactérias de intestino são chamadas microbiota. Então, a microbiota do intestino, ela tem um papel muito importante na nossa saúde e a gente vai chegar lá na fertilidade. Porque a infertilidade, ela é multifatorial. Inúmeros fatores vão interferir para que um casal seja considerado infértil ou esteja passando por um processo ali de dificuldade para engravidar. E um desses fatores, hoje os estudos já trazem, é a disbiose intestinal. Quando a gente fala de disbiose intestinal, a gente está falando que esse grupo de bactérias que está lá no intestino, ela está desequilibrada em quantidade e em qualidade. O que é qualidade? Existem bactérias que estão dentro do nosso corpo que vão promover saúde, que vão produzir substâncias que vão ajudar na nossa saúde, se chamam ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, vocês precisam saber desses nomes, mas são ácidos graxos de cadeia curta produzidos por essas bactérias boas, vamos dizer assim. E existem também as bactérias que vão perturbar a nossa saúde. São bactérias patogênicas. E quando a gente fala de desequilíbrio, de disbiose, a gente está dizendo que por alguma razão você está tendo mais bactérias patogênicas do que bactérias que promovem saúde. Elas estão desequilibradas. Então já se sabe que a gente não quer zerar bactérias patogênicas, mas a gente precisa que essas bactérias, esses grupos, eles convivam de forma equilibrada. O nosso intestino, ele tem ali um tecido que a gente chama de mucosa intestinal, e essa mucosa intestinal que tá ali, que faz a divisão da parte de dentro do intestino para a parte de fora do intestino. Imagina aqui, ó, tá dentro de mim, intestino. A gente tem a parte de dentro, luz intestinal, e a parte de fora, que aí tem corrente sanguínea ali, né? E depois tecido, pele, enfim. E aí, essa mucosa intestinal, ela tem um papel fundamental na nossa saúde. A mucosa intestinal, ela está envolvida num processo de detoxificação, ela está envolvida no nosso sistema imunológico, porque as nossas células imunológicas, elas estão localizadas ali nesse tecido, nessa mucosa intestinal. Ela está envolvida num processo de proteção, porque essa mucosa de intestino vai definir o que vai passar para o nosso sistema, para a corrente sanguínea, e o que não vai passar, como se fosse uma peneirinha. Ela determina o que passa e o que não passa. Então essa mucosa, ela tem inúmeras funções. O que os estudos falam hoje? A gente já tem estudos que associam disbiose com endometriose, disbiose com síndrome do ovário policístico. Um desses estudos eu estava lendo aqui antes de iniciar a live. Quando a gente faz essa associação que pode ser feita de síndrome do ovário policístico, que é um dos fatores
que perturbam a fertilidade da mulher, a síndrome do ovário policístico, ela pode ser associada, por quê? Por conta dessa disbiose, essa mucosa perde essa função de proteção. E aí, começa a passar para a corrente sanguínea fragmento dessas bactérias que são patogênicas, fragmentos de alimentos que não foram bem digeridos, e aí você começa a iniciar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório aumenta a quantidade de insulina, o que gera tal resistência à insulina. Então esse artigo, ele falava que a disbiose pode ser um gatilho para a síndrome do ovário policístico. E a disbiose também, ela está muito relacionada, gente, com ganho de peso. O sobrepeso e a obesidade, que é uma condição inflamatória, também perturba essa integridade de mucosa. E aí, quando a gente começa a perceber que quanto mais disbiose a mulher tem, né, mais inflamada ela está e mais dificuldade para engravidar ela vai ter. A gente precisa ter em mente que fertilidade, engravidar, não é só você conseguir o seu positivo. Engravidar e ter um desfecho positivo disso é você levar o seu bebê para casa. Esse é o desfecho positivo de uma gestação. E aí, a gravidez, ela passa por inúmeras fases. Agora mesmo tem uma caixinha ali para eu responder. Uma moça, né, que engravidou, teve um descolamento de placenta e aí perdeu o bebê. Por quê? Existe um momento durante todo esse processo de gerar uma nova vida, que é o momento da recepção. Então, imagina que um embrião, gente, ele é 50% você e 50% seu marido. Então, quando esse embrião tá ali dentro do seu útero e ele vai ser recepcionado pelo endométrio, o seu endométrio, o seu corpo precisa aceitar esses 50% de um DNA que não é seu. Esse momento é um momento crítico da gestação, né? É um dos momentos críticos, porque a gente tem que ter o momento em que esse óvulo o momento em que a gente fabrica óvulos bons. Inclusive também tem um artigo que fala que a disbiose, ela pode interferir na qualidade do óvulo. Então uma mulher que tem disbiose, ela pode ter desequilíbrio de hormônio e ela vai ter uma qualidade de óvulo inferior, ou seja, os seus óvulos, eles não vão ser de qualidade. Então, voltando, para engravidar, a gente precisa ter um óvulo de qualidade, a gente precisa ter um espermatozoide viável, a gente precisa que esse óvulo seja entregue no momento em que o espermatozoide esteja na cavidade uterina, a gente precisa também ter o muco cervical. O muco cervical, gente, é aquele muco tipo clara de ovo, sabe? Que é um dos sinais de que a gente está ovulando. A gente precisa desse muco cervical em quantidade, porque além dele ser um sinal de ovulação, o muco cervical, ele também possibilita que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então esse espermatozoide precisa fecundar esse óvulo vai voltar para a cavidade uterina pelas trompas, então a gente precisa também ter trompas saudáveis, e aí quando chegar lá na cavidade do útero, novamente ele vai ser abraçado pelo endométrio, ele precisa ser recepcionado por esse endométrio, e esse é o momento onde o corpo da mulher precisa compreender que ela tem que aceitar ali aqueles 50% de um DNA que não é dela. E aí a gente está falando de capacidade imunológica. E se, lembra que eu falei para vocês que a mucosa de intestino também está envolvido com o nosso sistema imunológico? Então, se a gente tem uma mucosa intestinal que está deteriorada, que está cansada, que está toda furadinha, que não está trabalhando direito, o nosso sistema imunológico está abalado e está sendo perturbado o tempo inteiro. Então imagina, quando a mulher engravida, que tem um óvulo fecundado com 50% de um DNA que não é dela, o sistema imunológico fala: ah, não, para, eu tô cansada, eu não aguento mais trabalhar, gente, eu estou cansado. E aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou recepcionar isso, não vou aceitar. Olha, expulsa porque eu tô cansado, eu não vou recepcionar 50% de um DNA que não é meu. Então, olha o quanto é importante a gente trabalhar toda essa base
antes de uma gestação de fato acontecer. E aí, percebam que de uma forma sutil eu tô fazendo esses links de saúde intestinal com fertilidade. E aí eu já falei de várias formas e agora eu falei bem claramente sobre o sistema imunológico. Porque não tem nenhum momento da vida de uma mulher aonde o sistema imunológico ele vai ser mais recrutado do que durante a gestação. Então a gente não pode cansar esse sistema imunológico. Então, gente, o que faz a gente ter equilíbrio em microbiota? O que faz a gente ter equilíbrio em microbiota, principalmente, é a alimentação. Quando eu comecei essa live, eu comecei a falar sobre o que a indústria fez com os alimentos e como fez com que os alimentos se tornassem estéreis para que eles tivessem mais tempo de prateleira. E aí as pessoas começaram a consumir esse tipo de produto alimentício que tem muita caloria, ou seja, favorece ganho de peso, favorece aumento de inflamação e tem poucos nutrientes. Ou seja, isso aí que eu estou descrevendo para vocês é um conceito chamado fome oculta, onde as pessoas elas estão consumindo muita caloria e pouca nutrição. E aí, você está favorecendo que a sua microbiota seja aumentada na quantidade de bactérias patogênicas. As bactérias, e além disso, então tá, eu posso falar de alimentação, eu falo de estilo de vida, então sono desajustado, sedentarismo, tudo isso contribui para que a sua microbiota esteja disbiótica. Além disso, tem um outro fator que é a mastigação, que é um fator comportamental. Quando a gente não mastiga bem, a gente entrega para o nosso estômago, porque, vamos lá, como que começa o processo digestório? Qual é o caminho, na digestão? A gente olha o alimento. Quando a gente olha um alimento ou pensa no alimento, a nossa boca, aqui, a gente começa a produzir saliva. Essa saliva, ela é rica em enzimas que vão começar a digerir um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de gordura. Quanto mais a gente mastiga, mais a gente mistura esse alimento a essas enzimas e começa essa quebra das macropedaços, porque o alimento, ele é composto de carboidrato, proteína e gordura. Então, o carboidrato e gordura começa a ser quebrado na mastigação. Quanto mais a gente mastiga, mais a gente quebra. Mas também aqui, a gente faz uma quebra mecânica da proteína. E aí, passa pelo esôfago, chega no estômago e agora a gente vai começar a digerir, a quebrar a proteína. A proteína, gente, é o alimento da bactéria patogênica. A bactéria patogênica, ela é proteolítica. Ela se alimenta de fragmentos proteicos. Se a gente não teve uma quebra mecânica na mastigação, a gente começa a entregar pedaços muito grandes de proteína para poder ser digeridos no nosso estômago. Se por alguma razão o pH do nosso estômago não está ajustado, por exemplo, faz uso de inibidores de bombas de prótons, que são os omeprazóis da vida, ou mesmo sente distensão abdominal, isso são sintomas de disbiose, distensão abdominal, eruptação, tem fezes com cheiros muito fortes, é constipada ou tem fezes tipo diarreia. E aí, isso são sinais que existe uma disbiose. Mas voltando para o caminho do alimento, chegou no estômago, aquela proteína precisa ser digerida. Se o ácido clorídrico não está certo, porque as enzimas que digerem a proteína, elas precisam de um pH ácido. Se o ácido clorídrico não está ajustado, se as enzimas digestivas não estão colocadas, não tem enzimas digestivas, não tem um muco que reveste o estômago com quantidade de enzimas acertadas, você começa a acumular fragmentos proteicos e você começa a alimentar bactérias patogênicas. E aqui, em um primeiro lugar, a gente pode falar, por exemplo, da H. pylori. A H. pylori é uma bactéria que está em estômago e que é uma bactéria patogênica, que foi alimentada por um processo de digestão errado, ou dificultado, que
começou então a criar uma condição no estômago que é uma condição boa para o desenvolvimento da H. pylori. E aí, chances nós temos de que esse ambiente de estômago ele seja repetido em intestino. E aí é quando a gente fala de disbiose, é quando a gente tem essa mucosa intestinal afrouxada, quando a gente tem essa hiperpermeabilidade, essa disbiose, e aí a gente começa então a ter uma condição inflamatória. E a inflamação é a maior inimiga da sua fertilidade. Um corpo inflamado não vai conseguir gerar um óvulo saudável, um óvulo viável. Então a gente precisa controlar essa inflamação. Entendam que inflamação não é de todo ruim. Em muitas ocasiões a gente precisa inflamar para poder a gente ter respostas satisfatórias de saúde no nosso corpo. Porém, quando a gente só inflama e a gente não consegue controlar essa inflamação, contrabalançar essa inflamação, aí a gente está diante de um sério problema. E é onde um problema que pode ter sido desencadeado por uma disbiose. E aí a gente coloca em risco, sim, a nossa fertilidade. Então, inicialmente, né, para a gente fazer uma modulação, existem estratégias e protocolos de modulação intestinal pontuais. Inclusive, eu aplico nos meus programas nutricionais, que é um protocolo de 3 dias, mas não são 3 dias que resolvem um problema de modulação intestinal. Não são com 3 dias que você faz uma modulação intestinal. A modulação intestinal se inicia com um protocolo severo, mas a continuidade dessa modulação é através da comida de verdade e estilo de vida. Enquanto você não ajustar sono, enquanto você não movimentar o seu corpo com práticas diárias de atividade física, enquanto você não cuidar da sua alimentação com alimentos verdadeiros, né? Alimentos mesmo, comida, aquela comida dos nossos antepassados, você não consegue melhorar a qualidade da sua microbiota. E claro que também existem fitoterápicos que vão nos auxiliar. E aí, aqui nesse momento, quando eu estou diante de uma pessoa que clinicamente me mostra que tem uma disbiose, não é, em hipótese alguma, o momento de entrar com probióticos. De forma nenhuma eu quero que você saia dessa live pensando, meu Deus, eu tenho estufamento, eu tenho gases, eu arroto, eu me sinto muito mal, eu me sinto empachada, eu como e não consigo digerir, eu tenho disbiose, vou agora comprar probióticos. Não, não é o momento. A gente precisa arrumar a casa. Imagina, gente, você tá lá com a sua casa, parede suja, chão descascando, pintura não tem, o teto tá soltando, você vai comprar um sofá novo para botar no meio da sala de uma casa assim? Não, é a mesma coisa. Então você precisa arrumar a base para você poder entregar também via suplementação probióticos. Mas quando você tem uma alimentação com comida de verdade, rica em fibras, com hidratação adequada, você já está alimentando bactérias boas. O Fio tá falando, é importante fazer o exame genético das fezes com tecnologia 16S RNA. A questão é a seguinte, Fio, olha só, o exame das fezes, eu acho que a clínica é soberana, porque os exames das fezes, ele é muito pontual, né? Dali a um mês isso pode estar diferente. Então, eu acho que, para mim, na minha prática, a clínica é soberana. Então, avaliar sinais e sintomas e de base, o que a gente pode ajustar via alimentação e estilo de vida. Homens também têm disbiose? Sim! Claro que sim! Inclusive, a disbiose no homem também contribui para a baixa fertilidade do casal. Claro que o homem também tem disbiose. Gente, olha só, é o ser humano, né? E quando a gente tem uma condição de disbiose, a gente tem um aumento de inflamação. Um homem que tem muita inflamação, ele pode aumentar a fragmentação de DNA do espermatozoide dele. E se ele tem uma fragmentação espermática aumentada, ele tem poucos espermatozoides viáveis, saudáveis, que vão chegar ali e vão conseguir fecundar um óvulo. E aí aqui seguido tem uma outra pergunta.
Como diagnosticar? Então, como eu também já falei, a clínica é soberana. Quais são os sinais de uma desbiose? Primeiro sinal é quando o paciente chega e eu faço uma anamnese. Ao fazer a anamnese e compreender qual é o estilo de vida desse paciente, se ele dorme, se ele é muito estressado, o que ele come, se o intestino funciona ou não, eu já consigo imaginar que a microbiota não tá lá muito boa. E aí, quando a gente faz o questionário de sinais e sintomas, se sente distensão abdominal, se no final do dia tem que desabotoar o botão da calça, se tem gases recorrentes, se tem refluxo, se fica rotando, se tem as fezes fétidas, eu começo a fechar o diagnóstico de uma desbiose, tá? Se o intestino não funciona, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho. Eu falei que o intestino está envolvido, a gente tem tempo para falar sobre isso, é um tema mais denso, mas só para vocês terem uma ideia da importância da mucosa intestinal, porque eu falei para vocês que o intestino ele está envolvido também no processo de detoxificação. Gente, melhorar a detoxificação de uma tentante é fundamental, porque quanto mais eu melhoro o seu processo de detoxificação, mais eu garanto uma qualidade no leite materno dessa mulher para o seu bebê. Então vejam só, o processo de detoxificação ele acontece em fases. Para fins didáticos, eu quero que você compreenda que o processo de detoxificação ocorre em 3 fases. Uma primeira fase, pega aquele composto tóxico, aquela molécula tóxica, e aí essa molécula ela vai sofrer alterações, para que essa molécula ela tem uma característica lipídica. Ela vai sofrer alterações para poder se tornar hidrossolúvel. Por quê? Uma molécula hidrossolúvel é uma molécula que é mais fácil de ser eliminada. A gente não consegue eliminar gordura, a gente elimina líquido via urina, via fezes, via suor, né? Via leite materno. Por isso que é importantíssimo a gente melhorar o processo de detoxificação. Ok, essa é a primeira fase. Nessa primeira fase, esse composto tóxico, quando ele é metabolizado, ele pode sim gerar compostos mais tóxicos do que o composto inicial. Então a gente precisa aqui em uma segunda fase de detoxificação, esse metabólito da primeira fase continue sendo conjugado para ele ser eliminado via mucosa intestinal. Existe uma proteína que funciona colocando para fora, expulsando e empurrando essa toxina depois de metabolizada. Só que para isso eu preciso de um intestino íntegro. Bem, eu tô falando para vocês de toxinas. Toxinas são medicamentos, agrotóxicos, né? Compostos tóxicos que a gente convive, mas os hormônios também precisam ser detoxificados. Os estrogênios, eles passam pelo processo de metabolização, de detoxificação. Então, os estrogênios, eles passam ali em primeira fase detox, segunda fase detox, terceira fase, o intestino coloca para fora. Se eu tô diante de uma mulher que é constipada, que não consegue ir ao banheiro, o que eu visualizo ali que poderia acontecer? Esse estrogênio passa em primeira fase, é metabolizado, vai para a segunda fase. Você imagina que a primeira fase é passar o lixeiro no nosso corpo, pegar todo o lixinho, colocar dentro de um saco plástico. A segunda fase é pegar esse saco plástico que está cheio de toxina, cheio de lixo e dar um nó. A terceira fase é o intestino pegar esse saco de lixo e botar na calçada, mandar embora para poder o lixeiro passar e pegar. Se essa mulher ela é constipada, se esse intestino não funciona, existe algo chamado estroboloma. Que conceito é esse? Estroboloma é um conjunto de bactérias que metabolizam estrogênios. Então esse estroboloma, ele simplesmente chega ali e abre esse saco de lixo. E aí todas essas toxinas voltam para o meio, inclusive os estrogênios. E aí a gente está diante de uma condição que a gente chama
de dominância estrogênica. Estrogênio, gente, é um hormônio que aparece na primeira fase do ciclo. E aí, quando a gente tem dominância estrogênica, a gente tem a ovulação, mas a progesterona não consegue acompanhar a quantidade desse estrogênio. Isso é aquela mulher que tem uma TPM absurda, né? O seu processo ovulatório está comprometido, né? O seu ciclo menstrual está comprometido e a disbiose tem a ver com isso. A disbiose está contribuindo para essa predominância de estrogênios. Então, e se a gente tem uma TPM exacerbada, um ciclo menstrual comprometido, automaticamente a gente tem a fertilidade abalada. Então, olha quanta coisa que a gente conseguiria resolver se a gente consegue modular o intestino de homens e de mulheres, né? Aqui eu tô falando para mulheres, mas como eu recebi a pergunta, para homens também. A alimentação prebiótica tem resultado para disbiose? Então, sim. O que é uma alimentação prebiótica? Uma alimentação rica em fibras e também uma alimentação rica em compostos bioativos, como curcumina, resveratrol. Os antioxidantes, eles também têm ação pré-biótica. Só que a gente precisa ter uma estratégia para apresentar tudo isso, porque não adianta eu entregar pré-bióticos via suplementação, mas se eu não corrigir a alimentação. Aqui, como bem ela falou, uma alimentação prebiótica nada mais é, gente, do que uma alimentação baseada em verduras, legumes, alimentos crus principalmente, raízes, sementes, castanhas, azeite de oliva, gorduras boas, vindas de abacate, das castanhas, das sementes. Então, uma alimentação prebiótica, sim, vai nutrir bactérias que vão melhorar a microbiota. E além disso, a gente pode trabalhar com a suplementação desses pré-bióticos. Então, a suplementação desses pré-bióticos através de fibras e também de compostos bioativos. Aqui, né, foi uma pergunta dos stories, uma moça com 39 anos e um antimuleriano de 0,62, se é bom ou mal. E aí eu fiz stories falando sobre isso, fiz até abrir uma caixinha de perguntas, perguntando se você já dosou o seu antimuleriano. Antimuleriano é o hormônio que fala da nossa reserva ovariana, ou seja, fala da nossa capacidade reprodutiva. Mulheres nulíparas que nunca tiveram filhos com mais de 30 anos precisam dosar o antimuleriano para programar a sua fertilidade. E aí, esse antimuleriano em especial, 0,62, para uma idade de 39 anos, eu até fiz, que eu botei aqui na tabelinha, se eu não me engano, ela tá no percentil 60. Num percentil 60, de um percentil que vai de 5 a 100. Ela tá no 60. Poderia estar melhor. O que a gente tem associado com valores de antimuleriano? Correção de vitamina D. Vitamina D é um pré-hormônio, né? Dosado de uma maneira muito simples, a gente consegue dosar a vitamina D e essa vitamina D precisa ser otimizada. Valores de vitamina D otimizados, eles estão relacionados à melhora do antimuleriano. E aí, além disso tudo, o estilo de vida, né? Porque o antimuleriano fala da reserva ovariana, só que a gente também precisa trabalhar a qualidade desses folículos, né? Você pode ter uma reserva de folículos ok ali, mas esses folículos também precisam ser trabalhados e precisam ser de excelente qualidade para poder ser fecundado e ter como resultado bebê em casa. Resultado esperado não é beta positivo. Resultado esperado é bebê em casa. Existe uma longa distância nisso daí. Aí aqui a outra pergunta que também apareceu nos stories, né? Uma moça com 36 anos, ela teve um pequeno descolamento ovular, né? Na verdade deve ter sido um descolamento de placenta, acredito, seguido de aborto. TEC embrião euploide, então acredito que tenha sido um tratamento de fertilização avançada e ela me pergunta o que deu errado. Não tem como eu responder.
Porque o tratamento de fertilidade avançada, a fertilização in vitro, ela resolve muitos problemas de infertilidade. Só que tem uma coisa que a FIV ela não consegue resolver, que é exatamente o que eu falei mais cedo, que é a recepção desse óvulo. E aí, o que pode ter acontecido, eu não conheço a história dessa moça, mas aqui a gente já tá falando de saúde intestinal, de estilo de vida, né, de sistema imunológico, porque entenda, gente, esse óvulo, ele precisa ser recepcionado pelo endométrio e pelo nosso sistema imunológico. Esse sistema imunológico não pode estar estressado na hora de receber o embrião. Então, a gente precisa modular o sistema imunológico e com isso a gente precisa, então, modular a inflamação, modular o intestino para a gente poder ter o nosso sistema imunológico equilibrado, minimamente equilibrado, para na hora de recepcionar esse embrião, ele não tá estressado. Bem, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Até a nossa próxima live e o tema endometriose.